Ao senhor Roberto Ticanori, coordenador da Saúde Mental do Ministério da Saúde. Vossa Senhoria tem 20 minutos para expor seus pensamentos. Bem, primeiro queria agradecer a presidência da comissão e o presidente da mesa aqui, deputado Marco. Isso. Lembrou sem ter a plaquinha, o senhor vai ganhar um presente. Já estivemos numa mesa antes. É verdade. Deputado Ronaldo, queria comentar assim, então, a todos os membros da comissão. E dizer que acho que a questão da família é um tema bastante importante, né? Na conjuntura nacional, né? Acho que é uma situação muito importante que possa ser debatida, possa ser compreendida e é, sem dúvida, assim, um dos meios, né, que constrói o tecido social, né? Agora, voltando especificamente na questão da internação compulsória, eu queria apresentar aqui umas questões que são da ordem, primeiro, histórica, né? A Lei 10.216, ela, de fato, tem esses 3 dispositivos, né? Eu não sei se alguns deputados participou das legislaturas da década de 90 aqui, mas eu venho acompanhando desde então. É tudo jovem, eu não era nascido ainda. Então, desculpe. Mas o que consta é que, assim, o projeto inicial começou em 89, ele foi debatido durante quase 3 vezes 12, né? 3 legislaturas, né? E seguidas e tal. Então, é de fato um tema que foi muito debatido. Agora, às vezes sobra coisas, né? Queria dizer o seguinte, o item C, internação compulsória, né, ele sobrou de algum dos substitutivos. Teve o original e mais 3 substitutivos. No debate, ele não consta no texto, na última substitutivo, por que consta o item C. Mas, no decorrer dos anos, o que aconteceu? O item C fazia referência ao Código Penal. Isso porque a internação compulsória, no texto legal, só existe no Código Penal. Não existe em lugar nenhum outro texto. Não é um dispositivo do Código Civil internação compulsória. Então, só para usar o termo, né? O conceito de internação compulsória é do Código Penal. No debate, no decorrer da história, havia uma das situações políticas, ainda na recém-saída da ditadura, né? A discussão do que fazer com os manicômios judiciários, e meio que se fez um acordo. Olha, o manicômio judiciário não será tocado diretamente em primeira instância e tal. Então, tinha que se criar um texto em que a internação compulsória, que tem a ver com os manicômios judiciários, estaria preservado e garantido no texto. Então, sobrou isso. Depois essa história se perdeu, só ficou o item C lá, e as pessoas não sabem de onde veio. A verdade é isso, né? Mas, assim, não há outra menção em texto legal de internação compulsória não sendo no Código Penal. O que significa que internação compulsória é resultado de um processo criminal. Ao final, o sujeito é considerado, como se diz, inimputável. Então, ele tem que ser considerado inimputável para decorrer numa internação compulsória, que é uma das possibilidades. A Lei 10.216 coloca que uma das possibilidades no processo criminal possa ser a internação compulsória, mas é secundário, prioritariamente em condição aberta, né? Mas como medida de segurança. Esse é o quadro da medida da internação compulsória. O que está se fazendo rigorosamente no dia a dia, chamando-se de internação compulsória, é aquilo que costumou-se, agora criou-se uma situação chamada de judicialização da saúde. O que acontece? No último período, na nossa sociedade, por diversas situações, o judiciário incide, né, em vários aspectos dos problemas da sociedade e passa a ter quase uma função executiva. É isso que está acontecendo. Quando assim, um judiciário decide, no lugar do executivo, qual o destino, né, do tratamento, por exemplo, que é o que se trata, do que está se discutindo, é uma judicialização da saúde. Então, só para ajustar o termo. A maior parte das situações, quando envolve essa situação de família, não está se discutindo
internação compulsória no sentido da lei. Está se discutindo judicialização. A família traz uma queixa, diz que não está tendo atendido ou não está sendo atendido nas suas necessidades, e a interpretação é que o juiz vai incidir no lugar do executivo. Então, para esclarecer os conceitos. É claro que do ponto de vista assim, operativo, né, os juízes mandam, a gente obedece e tal, então nesse sentido é compulsório, por causa dessa cultura, mas tecnicamente não se trata de internação compulsória, uma judicialização. É uma decisão judicial sobre tema que não está previsto no Código Civil e tal, né? Ok. É mais na linha de garantia de direitos do que exatamente de uma efetividade criminal. Bom, feita essa distinção, nós temos debatido bastante nesses últimos anos e hoje algumas pessoas do CNJ, né, já têm proferido uma posição mais clara sobre esse tema da judicialização da saúde. Porque não só na questão da internação de pacientes psiquiátricos, mas diz respeito a garantia de medicamentos, garantia de internação para isso, para aquilo, garantia de cirurgia, garantia de tentar prover, né, queixas que as pessoas veem como seu direito e os juízes têm dado sentenças a favor dos indivíduos. No debate que o CNJ fez internamente e vem se colocando como posição, né, o entendimento passou a amadurecer e esclarecer a seguinte ideia. Quando um juiz, né, faz esse ato de judicialização para uma pessoa isolada, né, ela, na verdade, naquele instante ele pode achar que está resolvendo o caso de alguém, né? Pode achar que está resolvendo a vida de uma pessoa que está ali, como alguns juízes já disseram, está batendo na minha porta, vocês não me dão solução, né? Eu resolvo. O que o CNJ está colocando é o seguinte, isso, na verdade, quando você analisa sistemicamente, gera injustiça. Por quê? Porque o argumento que foi colocado no acordo aí é surreal, né? Não importa o limite orçamentário, não importa a realidade, né? O Estado tem que garantir, independente de se tem orçamento, se tem finanças, faz mágica, né? Não dá para fazer mágica. Então, o raciocínio e a análise sistêmica do CNJ diz o seguinte, quando há questões que envolvem, né, garantia de direitos, deve ser acionado o Estado, sim, mas para estruturar uma política que garanta universalmente essa situação, resolver o problema para todos. Porque quando você resolve só para uns, na verdade você introduz um desequilíbrio orçamentário, financeiro, material real para todos e causa mais injustiça do que justiça. Porque o bolo é pequeno. Você diz, tem um sujeito com fome, então eu dou o bolo inteiro para o outro. E o resto? Né? Então, no país nós temos 200 milhões de habitantes. Um indivíduo recebe uma sentença que vai pagar 1.000, 2.000, 40 mil por mês. Não importa. O fato é que, frente aos outros brasileiros, gera-se injustiça. E se todos os 200 milhões tivessem a mesma sentença, não teríamos país. A gente estaria, inclusive, né, as nossas instituições estariam desempregadas, porque não teria como sustentar. Então, não é possível fazer esse raciocínio achando que não tem limite orçamentário, que não tem limite físico concreto nas coisas. Então, a orientação que o CNPJ tem colocado é, frente a uma situação de que o juiz reconhece deficiência no sistema público, que seja educação, isso, aquilo, a sentença deve ser acionar o Estado para estruturar aquilo que o Estado não está fazendo, e não responder individualmente, né? Porque estruturando você gera justiça, e aí vai dentro da estruturação que é universal, né? Bom, essa é a primeira questão que eu acho que é importante tentar levar adiante, porque não estou dizendo aqui que o executivo, os governos
qualquer esfera tenha todas as respostas feitas. Temos muitas deficiências, mas quando as supostas correções vêm fragmentadas e individualizadas, causa mais confusão do que ajuda, né? Não nos obriga a estruturar. Eu tenho debatido bastante aqui na Procuradoria-Geral, Procuradoria-Geral da Pessoa Direito do Cidadão, PSDC, né? Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, PFDC. Um subprocurador fala assim: eu gosto quando o executivo vem aqui e fala assim, me processe para me estruturar, né? Porque, de fato, assim, se o executivo é obrigado a estruturar uma política, ele tem que fazer um plano, tem que organizar para todos os brasileiros, né? Agora, então é o caminho que a gente entende que ajuda a sanar nossas deficiências. Essa é a primeira discussão. Não a emissão de né, uma miríade, e na verdade não é uma miríade, né, no sentido são algumas sentenças individuais, né, porque o próprio acesso à justiça no Brasil é bastante difícil e limitado, né? Ele é triado na base. As pessoas, para chegar no sistema judiciário, já tem uma seleção de cara, né? Porque tem que ter advogado, porque tem que ter acesso, porque tem que ser... tem muitas barreiras. Então, o acesso ao judiciário é seletivo, né? O que daí já é injusto, né? Bom, aí voltando, mas saindo da forma, entrando em coisas mais de conteúdo. Um conjunto chama assim, a base do argumento, né, da internação compulsória, colocada como o crack gera um morador de rua, o crack gera a incapacidade mental, o crack gera a condição final, né? O crack é a causa da situação, né? Eu poderia dizer assim, 3 anos atrás talvez a gente não tivéssemos dúvida. Hoje nós temos evidências concretas de que não se trata disso, né? O Leão depois pode comentar isso, mas assim, existem evidências empíricas, científicas, né, de bastante consistência, que mostram que não se trata disso, né? Assim como as cracolândias, né, de fato há advogados, médicos que vão para a Cracolândia, mas não é a grande maioria, né? Não se trata disso. Não dá para a gente criar políticas pela exceção, né? O que eu vou traduzir aqui a fala do Fernando Haddad, que está coordenando uma ação no município de São Paulo, e eu acho que é a que tem de melhor novidade atualmente em relação à questão do crack. O prefeito disse o seguinte: se nascer numa família justa, correta, boa, né, não previne, não evita que uma pessoa possa se envolver no mundo das drogas, né, nascer numa condição de miséria certamente impede de sair desse mundo, né? Então, quem está nas cracolândias, na sua grande maioria, não veio de famílias boas, arrumadas e organizadas e o crack levou para a rua. A grande maioria dessas pessoas já estavam em condições bastante precárias antes de entrar no crack. Esse é o fato concreto, né, que os dados de pesquisa comprovam, né? Então, nesse sentido, para estruturar a ação do Estado, não dá para a gente seguir mais determinadas mitologias, né? Hoje vão se criando com mitos. Mito, por exemplo, de que o sujeito que usa crack, ele morre rapidamente. O próprio caso colocado aqui, a moça chegou em São Paulo em 2006, em 2014 está dando entrevista, 8 anos depois. Está usando crack há 8 anos. Hã? 5 anos de uso. Não morre em 30 dias, 5 anos. Né? É que eu achei que tem uma contraditória, mas tudo bem, você morreu em 5 anos, de qualquer forma o argumento é o mesmo. 5 anos, 8 anos, não é 15 dias, não é 1 mês, não é 2 meses, nem 1 ano. Né? Então, não morre imediatamente. Apesar das péssimas condições que as pessoas já se encontram. Desnutrido, iletrado,
desempregado, sem casa, sem trabalho, né? Aparentemente, as pessoas só pioram do que ele já estava, né? A questão de que uma parte disso vem da desestruturação da família, acho que é um tema bastante relevante, né? As condições das quais, aonde as pessoas nasceram, como cresceram, em que condições puderam se desenvolver, né? Agora, o que também, por exemplo, a situação de São Paulo mostra, e empiricamente se demonstra, né, é que as pessoas não perdem a vontade, não perdem a racionalidade, né, e têm uma percepção do seu problema bastante clara. O que o município de São Paulo fez? As diversas secretarias. Eles consultaram as pessoas. Depois de inúmeras tentativas, eles foram conversar com essas pessoas. E conversaram e chegaram a entender algumas coisas. O que eles querem? Eles querem um teto, querem sair da rua, querem trabalho, querem estudar, querem ter garantias e querem, fundamentalmente, respeito. Curiosamente, não é assim. A quinta coisa que eles pedem é tratamento. Então, daí a gente começa a dizer, bom, nós estamos dialogando com pessoas que têm discernimento para pelo menos 5 dimensões fundamentais da vida, né? Trabalho, moradia, respeito, né? Educação, e a gente quer forçar o tratamento para essas pessoas. O que a prefeitura fez? E vou dizer, não é por mérito, assim, São Paulo já teve todas as tentativas de levar a força, não levar a força, fazer isso, fazer aquilo. Eu posso dizer que talvez por desespero, por falta de alternativas, o município de São Paulo caminhou diferente, né? Por tentar, bom, foi tudo feito de um jeito, vamos tentar diferente. Ok. Uma vez constatadas essas demandas daquele grupo, partiu para negociar. Então, assim, bem, nós precisamos da rua limpa, não dá para você estar aqui com um monte de barracos. Tinha 200 e tantos barracos já ocupando a rua inteira, né, um quarteirão inteiro. E a negociação foi simples. A gente vai conseguir um lugar para vocês ficarem. Nós vamos arrumar um trabalho e chance de estudar e garantir a comida. Em troca disso, vocês limpam a rua, vocês saem da rua, né? E em troca do trabalho, tem uma remuneração financeira. Eles ganham R$15 por dia por 4 horas de trabalho. Essa negociação foi feita, foi estabelecida, marcou-se o dia de desmontar os barracos, né? Em 36 horas, todos os 200 e tantos barracos foram desmontados voluntariamente. Cada um ajudou a desmontar o seu próprio barraco, separou o que queria, o que não queria, a prefeitura ajudou a tirar o entulho e mudaram-se para o hotel. A partir daí, começaram a ter a possibilidade de trabalhar 4 horas por dia em varreção nos bairros, ali no entorno, e ganharam salário. A partir desse salário, ele não é pago diariamente, ele é pago semanalmente, né? Aí a primeira semana as pessoas dizem, bom, agora que vão queimar tudo em pedra, né? E, de fato, havia esse temor, né? Que eles vão ganhar 100 e tantos reais, ia virar tudo pedra, né? Virar fumaça. Surpreendente. A grande maioria fala assim, eu vou comprar um pouco, mas principalmente eu vou comprar um chinelo novo, comprar isso, comprar camiseta, vou comprar um rádio, vou comprar não sei o quê, uma mulher disse, vou comprar um shampoo, porque o shampoo que a prefeitura dá é uma porcaria, né? E tinha os mais divertidos, falou assim, eu quero andar de táxi, né? Você pegou o dinheiro e falou assim, eu vou andar de táxi. As fantasias, né? E isso vem se mantendo já há 5 meses, né? 5 meses, né? As pessoas, na sua grande maioria, vou dizer, não é perfeito, né? Mas são hoje 400 pessoas, em torno de 430, 400 e tantas pessoas que se mantêm fora das ruas, com uma regularidade razoável, 75% de presença contínua no trabalho, né? Tem faltas e tal. E as pessoas estão reduzindo o consumo, né? Muitos pararam de usar voluntariamente, muitos reduziram eles relatam, eu usava 20, 30 pedras por dia.
Hoje, eu fumo umas 4, 5 por dia, né? E na hora do trabalho não usam, né? Ou usam muito eventualmente. Mas a ideia de que o trabalho permite eles estarem diferentes, eles pensarem diferente. O que é essa permanência há meses já, né? E eu acho que ainda está em evolução essa experiência, mas ela está demonstrando coisas objetivas de que as pessoas não são zumbis, né? Segundo, eles conseguem honrar contratos. Mudou a percepção das comunidades local. Eles falam assim: antes eu não podia entrar num bar porque me expulsavam. Hoje, quando eu passo, me oferecem café. Vários comerciantes da região começaram a perceber que esse método, né, de trabalhar a inclusão, todo mundo ganha. Porque, primeiro, libera a rua, as pessoas voltam a circular, eles têm dinheiro para ir comprar coisas, o dinheiro circula, né? Essa percepção é rápida no meio do comércio. Comerciantes estão oferecendo vagas de emprego para essas pessoas. Eles começam a perceber que tem maior racionalidade garantir um emprego, mesmo que o sujeito não seja um grande funcionário, do que gastar com segurança privada, né? Assim, vai fazer um equilíbrio nos seus negócios. Corre o risco de fazer isso, sempre tem, mas também com a segurança privada também tem risco, né? A gente não tem garantias. Então, mas fundamentalmente vai se criando um tecido de cooperação que antes não tinha naquele bairro, naquela região. Esse é um aprendizado fundamental. E a cidade, veio lá, pessoas que viviam trancadas porque tinham medo de descer, né? Porque tinha muita gente ali naquela rua, cheia de barraco e tal. Pessoas idosas, hoje descem, circulam, transitam. Começa a se voltar a uma vida civilizada. Então, o que eu queria demonstrar aqui com essa ideia, primeiro que essas pessoas não são zumbis, né? Elas não têm essa situação. Essa ideia de que o Estado pode, né, oferecer um pacote de direitos, né? Porque foi casa, moradia e trabalho. Pacote de direitos para as pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, cria as bases até para as pessoas começarem a pensar em deixar a droga. Agora, que é o que está acontecendo, as pessoas estão reduzindo o consumo. Nas primeiras 15 dias, nas primeiras 2 semanas, ninguém procurou tratamento. Na terceira semana para a quarta, 60% estava em tratamento voluntário. Mais do que isso, voluntário, e vai se mantendo. Então, é isso que eu estou dizendo. Quando você cria as bases de dignidade, de civilidade, faz sentido se tratar. Se as pessoas estão na rua, né, onde é a lei do tudo ou nada, né, e essa é um aprendizado nosso para o próprio departamento, né, de saúde mental, não departamento, né, para a nossa área de coordenação. Nós tínhamos pensado que, ofertando cuidados muito próximos, podia convencê-los a se tratar. E criamos consultório de ruas, equipes volantes, fizemos uma série de coisas. O efeito disso foi mediano. Com essa experiência de São Paulo, ficou claro assim, existe um grupo de pessoas que resiste a aceitar qualquer relação com o Estado, inclusive tratamento, não querem. Porque, volta a questão da racionalidade, eles fazem um cálculo, vale a pena, né? Vale a pena fazer isso frente às minhas necessidades? Se não resolve o grande, né, não adianta resolver o pequeno. Eu acho que eles pensam assim, porque quando se oferecer esse pacote, né, casa, moradia e educação, eles toparam. E aí começam a se preocupar, ter com que se preocupar, até para se cuidar e fazer tratamento. Então, eu acho que essa ação, ela mostra claramente que, assim, não se trata de zumbis, é possível contratar, é possível estabelecer uma relação de cidadania, né, de civilidade, que é uma relação contratual, traz para o campo da civilidade, né, e não uma relação de tutela e imposição. Essa é a primeira coisa. Agora, últimos 2 comentários, sei que estourei meu tempo, mas é fundamental também a gente difundir hoje que tanto a discussão da internação, da interdição, que o meritíssimo juiz tinha levantado, quanto a questão das curatelas,
a rigor, né, precisam ser rediscutidas no contexto jurídico. Hoje o Brasil assina e incorpora, né, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela é muito rigorosa nesse aspecto, né, e assim, é praticamente nula, né? Existe uma extremíssima, pequeníssima condição de interdição e curatela, né? O que se advoga hoje é que as pessoas tenham apoio às suas decisões, mas eles terão sempre sujeitos da sua própria decisão, né? Isso foi incorporado na Constituição, então, tecnicamente, né, no limite, hoje, interditar pessoas é inconstitucional. Basta ler a Convenção e a incorporação. É que as pessoas não estão praticando a lei. Na verdade, estão ignorando, né? Porque quem lê o Estatuto, entende o regimento, a interdição é excepcional mesmo, né? Assim, a pessoa tendo a capacidade de expressar vontade, mesmo que auxiliada, né, ela não pode ser interditada, né? Ela precisa ter apoio à decisão, né, que é muito diferente. Ela não perde seu sujeito civil, né? Bom, eu acho que é suficiente por hora. Obrigado. Agradeço ao senhor Roberto Ticanori pela sua exposição. Concedo a palavra ao senhor Leon Garcia, diretor de Articulação e Coordenação de Políticas sobre Drogas, representando a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer à comissão o convite. E eu vou dar sequência ao que expuseram os meus colegas de mesa, ressaltando a importância da distinção que fez o Dr. Ticanori a respeito da internação compulsória e da sua aplicação no âmbito do Código Penal, e esclarecendo que o que nós hoje acompanhamos do debate real da internação compulsória no Brasil está mais relacionado, eu compartilho dessa opinião, ao fenômeno da judicialização da saúde e das consequências que isso traz. Eu quero, para contribuir assim, modestamente com o debate a respeito do tratamento dos dependentes químicos, trazer um pouco dos dados das pesquisas científicas mais recentes que nós realizamos e, a partir daí, então, construir um raciocínio que nos leve a compreender um pouco melhor, contribuir para a compreensão desse fenômeno e de quais as modalidades do seu tratamento e a importância da família nisso tudo. Então, eu queria trazer principalmente os resultados da pesquisa que foi encomendada por essa Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a Fundação Oswaldo Cruz, que recentemente foi classificada aí como a mais importante fundação de produção científica do Brasil, né, que mais produziu pesquisa de impacto pela influência dos resultados que encontra. Os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz fizeram a maior pesquisa sobre o uso do crack que o Brasil já teve, e eu acho que de qualquer outro país do mundo, né? Eles entrevistaram cerca de 30 mil pessoas no Brasil todo, em mais de 100 municípios, realizaram, na verdade, duas pesquisas, um levantamento epidemiológico para tentar estimar a quantidade de pessoas que usam o crack de maneira problemática no país, e o outro levantamento bastante precioso, sobre o qual eu vou me estender um pouco mais, que tenta traçar o perfil das pessoas que estão usando o crack de maneira constante, dependendo dessa substância. Essa pesquisa com os dependentes foi realizada nas ruas do país, né, foram mais de 100 municípios, quase 10 mil pessoas entrevistadas em cenas públicas de uso. Então, elas caracterizam aquilo que mais tem chamado a atenção da sociedade brasileira com relação ao uso do crack. E o que essa pesquisa encontra? O que ela nos diz sobre quem são as pessoas que estão tendo problemas com crack hoje em dia? Primeiro, ela nos diz que são 80% homens,
com a idade por volta pouco menos de 30 anos e com um tempo médio de uso do crack de 8 anos, né? O que corrobora, né, essa necessidade de nós reformularmos a visão de que o crack leva à morte ou à doença grave das pessoas em 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Nós vamos ter que cuidar das pessoas que têm problema com crack por muitos anos, não vai ser por 6 meses, né? Se é verdade que há uma mortalidade aumentada dos dependentes de crack, algumas pesquisas brasileiras mostraram isso, né? A mortalidade dos dependentes de crack está 90% ligada à morte violenta. Aqueles dependentes de crack seguidos ao longo de 10 anos que não foram mais encontrados, né? Cerca de 20, 25%, numa pesquisa realizada em São Paulo, 90% havia morrido por morte violenta, assassinados, envolvidos principalmente nas disputas do tráfico de drogas. Então, os usuários de crack são usuários de crack e têm problemas com crack por um período longo, né? Eles têm por volta de 30 anos, 8 anos de uso, ou seja, iniciaram o seu uso no final da adolescência, início da vida adulta, por volta dos 18, 19, 20 anos de idade. Esse foi o momento em que esses usuários começaram a utilizar drogas. A outra característica é que 80% deles são, segundo a classificação do IBGE, negros e pardos. Isso é bem mais do que a média da população brasileira, nós sabemos. Terceira característica relevante, 80% deles não chegou ao ensino médio, ou seja, parou no ensino fundamental. Uma pequena parte completou o ensino fundamental, uma grande parte teve 2, 3, 4, 5 anos de escolaridade no fundamental apenas. Por que esse dado é importante? Bom, pelas razões óbvias que a gente sabe que a educação hoje, evidentemente, é um requisito fundamental para a inserção no mercado de trabalho e, a partir daí, a inserção na cidadania, né? Ela é motivo e necessidade, inclusive, de reconhecimento social que as pessoas têm, né? Muitas vezes a educação pode até não servir para conseguir um emprego que ganhe mais do que o colega ou o amigo de rua, mas ela lhe dá um prestígio social, um reconhecimento social. E a sociedade hoje é muito cruel em exigir esse tipo de reconhecimento social. Mas, terceiro lugar, porque esse dado nos mostra que essas pessoas, esses jovens adultos, que perderam, que saíram da escola, nós estamos em 2014, então, fazendo as contas, que nasceram por volta dos anos 80, da década de 80, e abandonaram precocemente a escola no final dos anos 80 e durante os anos 90, né, esses jovens já vinham de famílias em situação de vulnerabilidade social antes de iniciar o uso de drogas, né. Quem saiu da escola no meio do fundamental, com 10, 11, 12 anos, né, saiu, em geral, antes de começar a ter um uso problemático de drogas. Ou seja, não foi o uso de drogas que levou ao abandono da escola, né. O uso de drogas, ao que tudo indica, e há outras pesquisas que confirmam isso, ele é a consequência final de fatores de risco que são comuns tanto para o uso problemático de drogas, quanto para outros problemas sociais que nós enfrentamos hoje, como o envolvimento com a criminalidade, né, com a marginalização, com comportamentos violentos. Então, aqueles mesmos fatores que podem aumentar a chance de um determinado jovem cometer crimes, acabar fazendo uma carreira dentro do sistema penitenciário, também aumentam a chance de colocá-lo dentro do mundo das drogas, né? E aí, claro, passa a haver uma interação entre esses dois fenômenos. Então, essas famílias, esses jovens vêm de famílias que já eram pobres e excluídas de saída, né? Quem não vai para a escola, hoje no Brasil, no ensino fundamental, são os pobres e aqueles mais marginalizados. Outros achados que a pesquisa nos trouxe. Nas capitais brasileiras, pouco mais da metade dos usuários regulares de crack estavam morando nas ruas, ou seja, não tinham acesso à moradia. 90% deles tinham atividade remunerada, então não é verdade que não trabalhavam, tinham atividade remunerada, mas sempre altamente precarizada. Bicos, coisas temporárias, pedir esmola, envolvimento com crime, pequenos furtos, assalto, nada que indicasse envolvimento com crime organizado, até porque essas pessoas sequer têm condições de se envolver numa organização criminosa hierarquizada e com regras de funcionamento. Ou seja, esse retrato de pessoas com altíssima vulnerabilidade social
desde a sua infância, é o retrato do problema do crack no Brasil hoje. Por isso que nós dizemos, né, não desconhecendo, é claro, todos os outros fatores que determinam os problemas com as drogas, que o problema do crack, particularmente no Brasil hoje, é um problema fundamentalmente social. Então, nós temos que pensar esse problema sob a ótica das políticas sociais. E isso inclui, evidentemente, as políticas de saúde, que são política social. O outro achado que eu gostaria de mencionar, para encerrar esse resumo da pesquisa realizada pela Fiocruz, cujos resultados foram divulgados de maneira sintética no final do ano passado, e nós teremos em breve, daqui a 1 mês e meio, a publicação do livro completo, que vai estar disponível gratuitamente para todos, né, com todos os achados e a discussão a respeito. Mas o dado final que eu gostaria de trazer aqui para os senhores é o que já foi mencionado rapidamente pelo Dr. Ticanori. Os pesquisadores da Fiocruz perguntaram aos usuários o que eles esperavam dos serviços de saúde. Veja, é importante que a pergunta era específica sobre o serviço de saúde. O que você espera do tratamento de saúde? 95% deles responderam que esperavam comida, 93% responderam que esperavam um lugar para tomar banho, que esperavam um lugar para dormir. E aí aparecia a primeira demanda de saúde específica, era a demanda por curativo, porque essas pessoas vivem nas ruas, têm pequenos ferimentos, né, e procuram um serviço de saúde quando a dor imediata, às vezes de uma unha encravada ou de um dente inflamado, as faz procurar o sistema de saúde. Então, habitação, alimentação, banho, um banheiro para utilizar, eles não querem utilizar a rua como banheiro, eles querem um banheiro para poder utilizar, né? E oportunidade de educação e trabalho foram mencionados. Tudo isso com mais de 80% de frequência entre os entrevistados. Então, eles mesmos têm consciência clara dessa necessidade que tem por direitos que não conseguem ter garantidos na sociedade que nós vivemos atualmente. Isso indicou para nós, né, do governo, uma confirmação que, de fato, as políticas relacionadas ao tema de drogas precisam ser políticas integradas, que integrem ações de saúde, que cheguem até onde esses usuários estão, né, mas que precisam considerar também políticas sociais com assistência social, com moradia e com geração de trabalho e renda. Então, esse é o caminho, de certa forma, apontado também no relato da experiência recente de São Paulo. Qual é o risco que nós devemos evitar na busca de ajudar essas pessoas? Primeiro, temos uma visão serena, realista, preocupada, mas serena da dimensão dos problemas, né? Nós temos visto com preocupação, eu digo nós que cuidamos da prevenção do uso de drogas, né, o grande alarde que se faz, às vezes de forma irresponsável, em torno do problema das drogas no país. Há estudos que mostram muito claramente que, para os adolescentes, as normas sociais que eles percebem da sua comunidade com relação às drogas são muito determinantes no início do uso e na intensificação do uso. Traduzindo, se eu sou adolescente e leio nos jornais que hoje em dia todos os jovens estão usando crack, a grande maioria das pessoas está usando crack, que o crack está em todos os lugares, até nas cidades pequenas, eu posso me perguntar, bom, então, por que eu não vou usar? O adolescente se comporta assim, né? Nós todos já fomos jovens adolescentes e às vezes podemos lembrar de situações em que a gente se sente desafiado. Pô, mas se todo mundo está fazendo, se aqui na escola dizem que todo mundo está usando crack, que a periferia toda está usando crack, bom, então não deve ser tão perigoso assim, vou ver. Pior, quando eu leio relatos, né, sobre alarmistas, sobre o crack, que falam de perigos que não se confirmam na realidade, o crack mata em 1 mês. Bom, eu convivo aqui com colegas de classe que eu sei que usam crack e estão usando crack há 1 ano. Eu não estou querendo diminuir os problemas relacionados ao crack, longe de mim, eu sou psiquiatra, sou o primeiro a conhecer esses problemas. Mas nós não podemos tentar enganar os adolescentes com informações que não são verdadeiras, sob pena de acabar estimulando o uso. Porque quando eu perco a credibilidade do que eu digo, seja individualmente, seja numa campanha publicitária, seja nas declarações que a imprensa por vezes traz até de especialistas, eu perco a capacidade de conversar com esses jovens. Ele deixa de conversar comigo, ele vai conversar com o traficante que quer empurrar a droga para ele.
Então, nós precisamos ser serenos para tratar esse problema com mais critério, sob pena de estarmos contribuindo, sem querer, para o aumento do uso, particularmente entre os jovens e adolescentes brasileiros. Com relação à questão da internação compulsória, eu queria acrescentar algumas reflexões. Dentro do campo da psiquiatria, não há de forma alguma um consenso que estabeleça que o dependente de drogas não tem capacidade de tomar decisões na sua vida cotidiana. Eu ensinei psiquiatria para residentes de psiquiatria, supervisionei cursos de residentes de psiquiatria no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Eu nunca aprendi isso lá, o Dr. Ticanori, que vem da mesma escola, também não, e nunca ensinei isso porque não é o que a realidade nos mostra, né? As situações em que há necessidade de fazer uma internação involuntária são a absoluta exceção. A dependência química, por si só, não traz prejuízo da capacidade de juízo, ainda que nós possamos ficar impressionados, né, com o comportamento tão diferente de algumas pessoas que fazem o abuso de drogas, né? Eu queria trazer um exemplo talvez que é recente, que é científico, mas que também esteve na imprensa leiga agora no Brasil recentemente. Nós tivemos a visita de um neurocientista americano, professor da Universidade de Colômbia, o professor Carl Hart, esteve no Rio de Janeiro, em São Paulo, esteve aqui em Brasília. E o professor Hart fez algumas pesquisas e trabalhou com outros pesquisadores em alguns experimentos que buscavam justamente explorar essa questão do prejuízo da capacidade de juízo desses usuários dependentes de crack, né? A origem da visão que se tem sobre a incapacidade do dependente de decidir a partir do momento em que ele faz uso de uma droga vem de experimentos muito simples, né? E na ciência, às vezes é assim, por mais que a gente se surpreenda, né? Feitos com ratos. O cérebro experimenta o rato na sua gaiola, que aperta um botãozinho, recebe uma dose de droga e começa a apertar esse botãozinho até morrer, né, porque fica só utilizando a droga e esquece de comer e de beber e etc. Bom, um grupo de cientistas achou que esse era um modelo muito simplista e fez um experimento um pouco diferente. Era uma gaiola com um ratinho, um botão onde ele podia apertar e receber uma droga, uma dose de cocaína, por exemplo, né? Só que nessa gaiola, esses cientistas colocaram algumas outras coisas. Colocaram a comida, colocaram uma daquelas rodinhas em que o ratinho pode correr e se exercitar, colocaram um ratinho fêmea que estava interessado em acasalar e perceberam, não devia ser surpreendente, né? Perceberam o quê? Que aquele ratinho que antes só se interessava pela droga, passa a se interessar por outras coisas. Passa a ir na rodinha e faz exercício, busca a fêmea para namorar, né? Se alimenta, ou seja, o que faz a dependência não é simplesmente a droga, mas sim o contexto em que ela está inserida. Se o meu contexto de vida não me traz nada além do que a droga, a chance de eu depender da droga e de eu fazer um uso incessante da droga é muito maior, né? E por isso que nós dizemos que a dependência, ela tem um viés determinado pela condição social, pela condição de vulnerabilidade social. Contextos de vida muito restritivos, sem perspectiva para jovens, como nós vemos em algumas situações no Brasil ainda hoje, apesar dos grandes avanços feitos, podem contribuir para o uso de drogas. O professor Hart, não satisfeito em trabalhar com os ratos, né, evidentemente fez alguns experimentos mais difíceis de fazer, mas fez experimentos com pacientes, né, pessoas que tinham problemas com drogas, dependentes de drogas, dependentes de crack especificamente. E o experimento proposto era, oferecia a um dependente de crack uma dose de cocaína aspirada, de crack, de cocaína fumada, perdão. Primeiro, ele podia escolher ou não usar a droga. Essa era a única escolha que ele podia fazer. Bom, 90% escolhia usar a droga. Então, apertava o botão, recebia a dose da cocaína fumada. Depois, ele muda um pouco o experimento e diz, olha, você pode apertar o botão e receber a mesma droga, mas você pode optar por receber $5. O que ele observa? Que boa parte daqueles mesmos usuários dependentes, né, graves de crack,
começa a não escolher sempre usar a droga e começa a escolher, em alguns momentos, a remuneração financeira. Se ele dobrava para $10, aumentava mais ainda o número de dependentes que passavam a escolher o dinheiro e não o crack. Ou seja, é uma maneira bastante simples, intuitiva, compreensível por todos, de dizer: não está perdida a capacidade de juízo e a capacidade de fazer escolha das pessoas, né, desses que estão dependentes. Eu não estou falando daqueles casos raros que existem e são muito graves, de pessoas que têm um quadro psicótico de delírios e alucinações provocado ou piorado pelo crack. Aí sim, essas pessoas em algumas situações podem perder essa capacidade de juízo. Mas eu estou falando da grande maioria dos casos em que isso não ocorre, e o que nós observamos é a dependência, ou seja, o comportamento do uso repetido, mas que esses experimentos mostram que não prejudica completamente a sua capacidade de fazer escolhas. Ou seja, dentro da ciência hoje, nós não temos embasamento para dizer que os dependentes químicos, aqueles que não têm outros transtornos mentais, não têm capacidade de fazer escolhas. Nós, como psiquiatras, não temos autorização técnica para solicitar a internação involuntária sistemática para dependentes químicos, né? Nós poderíamos discutir aqui outras situações se nós levássemos ao extremo esse tipo de raciocínio, ou o número de constrangimentos que nós causaríamos na nossa sociedade ao interferir dessa maneira nos comportamentos das pessoas, por mais que nós discordemos desses comportamentos e nos preocupemos com as suas consequências. Esse debate todo sobre a internação compulsória e também a involuntária, né, que tem se levantado no país hoje, precisa ser tratado, portanto, com seriedade e com cautela, para que nós não reforcemos, nós não corramos o risco de retroagir num caminho que o Brasil vinha evoluindo. O Brasil, a partir da sua lei de drogas, a 11.343, estabeleceu uma distinção clara entre o que são usuários de drogas e traficantes. Aos traficantes, as penas de prisão; aos usuários, as penas alternativas. Não se coloca mais na cadeia no Brasil, ou não se deveria colocar na cadeia no Brasil, usuário de drogas. Nós precisamos nos desfazer desse viés que pretende utilizar da punição como a única maneira de se lidar com os usuários de drogas. Esse é um viés que existe no sistema judiciário e é um viés que existe também no sistema de saúde. Também dentro das propostas de tratamento, hoje, mesmo aquelas voluntárias, muitas vezes nós observamos, né, disfarçado essa premissa de que, de alguma forma, aquele usuário de drogas precisa ser punido pela sua condição de usuário de drogas, né? Nós observamos um fenômeno semelhante a esse no início da epidemia de AIDS. No início da epidemia de AIDS, a reação até da comunidade médica e da comunidade em geral estava muito marcada por um sentimento ambíguo de que é preciso ajudar essas pessoas, mas elas de alguma forma mereceram esse destino que estão sofrendo, né? Felizmente, o Brasil e o mundo evoluiu e se livrou desse ranço punitivo, dessa incompreensão com relação aos problemas dramáticos das pessoas que vivem com HIV/AIDS, e isso permitiu, inclusive, o avanço das tecnologias de tratamento. Nós precisamos dar esse passo de maneira definitiva com relação à dependência química no Brasil. Ao misturar internação compulsória e involuntária com política generalizada de tratamento, nós estamos passando uma mensagem para as pessoas que fazem uso de drogas de que nós vamos tratá-las com dureza. Nós estamos tratando com pessoas que têm problemas de saúde, que não são criminosos perigosos, que não estão ameaçando a vida de outras pessoas fundamentalmente, né? Se nós não transmitirmos essa mensagem, o que nós vamos colher é a falta de acesso aos serviços de saúde. Muitos usuários não acessam o serviço de saúde justamente porque são vistos, porque temem ser vistos como criminosos e serem punidos, né? E nós estaremos dificultando a nossa possibilidade de estabelecer um vínculo afetivo com essas pessoas que permita o seu tratamento com sucesso. Obrigado. Eu agradeço ao Dr. Leon Garcia pela sua exposição. Antes de passar
palavra ao relator, deputado Ronaldo Fonseca, já que temos número regimental, vou passar a deliberação de requerimentos que constam da pauta. Item 1 da pauta. Requerimento... Não está sem número. Está sem número. Requerimento número 11 de 2014 do senhor João Campos. Requer a realização de audiência pública para debater sobre o direito de família. Senhor presidente, requero nos termos regimentais audiência pública para debater sobre o direito de família, por haver tópico no que concerne a competência desta comissão que merece ser discutido com a sociedade. Solicita que sejam convidados o doutor Jerônimo Pedro Vilas Boas, juiz de direito, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da Associação de Direito de Família e de Sucessões. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 11. Item 2, requerimento 12, 2014. Requer a inclusão de convidados para as próximas audiências públicas a serem realizadas em data oportuna. Requer a Vossa Excelência a inclusão de convidados para as próximas audiências públicas, especificamente, senhor Ronaldo Fonseca, especificamente a audiência pública para debater a educação para a família e a audiência pública para debater o Conselho da Família. Sugiro que a indicação dos seguintes nomes para a audiência pública sobre educação para a família. Professora Dora Ferraz Porto, Master em Matrimônio e Família pelo ICF, Instituto de Ciências para a Família da Universidade de Navarra, Espanha, e diretora do programa Protege tu Corazón no Brasil. Senhor Paulo Tominaga, diretor de Relações Institucionais da CNEF, Confederação Nacional das Entidades de Família. Sugiro a indicação do seguinte nome para audiência sobre o Conselho da Família: professor Dr. Antônio Jorge Pereira Júnior, doutor mestre bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vencedor do Prêmio Jabuti 2012 com o livro Direitos da Criança e do Adolescente em Face da TV, membro da International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family, da Academia Ibero-Americana de Direito de Família, membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB São Paulo. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Item 3 da pauta. Questão de ordem, presidente. Deputada Érica Cocai, questão de ordem. Senhor presidente, há alguns minutos já começou a ordem do dia. Eu peço à secretaria da mesa que confirme a informação se iniciou a ordem do dia. Começou, inclusive, antes da votação que o senhor acabou de realizar. Suspendo a votação dos requerimentos a partir deste momento, considerando aprovados até aqui deliberados. Não, senhor presidente, se me permite, só para que nós tenhamos a exatidão que exige o regimento desta casa, nós vamos verificar exatamente a hora que começou a ordem do dia e vamos verificar a hora que se deu estas votações e, havendo votações que tenham sido realizadas depois do início da ordem do dia, elas serão anuladas. Então, portanto, nós vamos, pelo que manda o regimento, certo? Vossa Excelência, eu não tenho como precisar, só recebi a informação a partir da questão de ordem. Mas nós temos como precisar, senhor presidente. Não tem como precisar. Nós temos como precisar. Evidentemente, então não me cabe, neste momento, considerar nula as votações até aqui procedidas. As considero aprovadas e, evidentemente, a Secretaria da Comissão e Vossa Excelência poderão conferir, confrontar os horários. Então, obviamente, precisos. Nós vamos confrontar os horários e digo que, havendo votações nesta comissão que tenham sido realizadas após o início da ordem do dia, isso é fácil de constatar, elas, obviamente, o senhor sabe disso, e eu tenho absoluta certeza que o senhor está de acordo, que elas serão anuladas. Então, nós não podemos validar as votações que aconteceram, nós apenas podemos dizer que
não havendo incompatibilidade... Deputada Érica, essa presidência cumpre estritamente o regimento. Vossa Excelência fez um alerta, eu confirmei a informação com a Secretaria da Mesa, até aqui não havia a informação, então, até o presente momento, a sessão estava em perfeito funcionamento e eu considero, como já explicitado, aprovado os requerimentos número 11 e 12. Caso os requerimentos tenham sido aprovados no momento em que não poderiam, evidentemente o regimento disciplina como devem ser tratados. Esta é a decisão dessa presidência. Está suspensa, está encerrada a sessão deliberativa. Eu passo a palavra ao relator para a conclusão da audiência pública. Senhor presidente, eu queria apenas, até porque começou a ordem do dia, nós vamos ter que estar em plenário, eu queria realmente só agradecer a presença do doutor Ticanori, muito produtiva a sua presença conosco, agradecer também a presença do doutor João Luiz, juiz de Direito, e também do doutor Leon Garcia, diretor de Articulação e Coordenação de Políticas sobre Drogas. Doutor Ticanori é coordenador de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Queria apenas concluir aquilo que pude aferir da fala dos senhores, que foi muito proveitosa, com certeza. A fala, inclusive, está sendo gravada, nós podemos, inclusive, recorrer, eu poderei, no meu voto, no meu relatório, recorrer à gravação para que eu possa votar, concluir meu voto. Agora, o que eu pude aferir é que os senhores realmente não são a favor dessa internação compulsória, que é a judicialização da saúde, nos termos que está sendo feito hoje, né? Eu pude perceber, pude aferir isto, e com certeza isso será bem saliente na minha reflexão, para que no momento do meu voto. O que queremos aqui, ao trazer esse tema para o Estatuto da Família, é exatamente buscar uma resposta para a sociedade. Nós sabemos que aqui, inclusive no Distrito Federal, tivemos aqui uma reportagem de que cresceu no Judiciário o pedido de pais para que os seus filhos pudessem ser internados de forma compulsória por não ter mais o controle das suas próprias faculdades mentais. Então, aqui no Judiciário, nós temos muitas ações desse sentido e nós queremos, do Estatuto da Família, tentar buscar uma resposta para esse clamor da sociedade. Mas, com certeza, a participação de cada um dos senhores foi muito proveitosa para essa audiência pública. Deputado Luiz Eduardo. Sim, senhor presidente, só para parabenizar o trabalho que Vossa Excelência vem conduzindo à frente dessa comissão, né? É prazeroso participar de uma reunião como essa, ter palestrantes de alto nível, representantes do nosso governo federal, e dizer que, com certeza, esse Estatuto da Família vai ajudar muito o nosso país a crescer. Parabéns, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Eduardo, Dudu. Concedo a palavra aos demais. Bom, concedo, não há outros oradores inscritos, então passo às considerações finais dos senhores convidados. Inicio pelo senhor juiz João Luiz Fischer Dias. Em considerações finais, queria cumprimentar, mais uma vez agradecer, cumprimentar os presentes na mesa e os que estão na audiência, agradecer o convite e dizer que talvez a posição do administrador tenha um foco diferenciado da posição do juiz. E isso é fato, né? Nós lidamos com um mundo mais concreto do dia a dia, em que nós, às vezes, conversamos com as partes, vemos as petições dos advogados, colhemos provas do fato concreto. E pode ser que os administradores, às vezes, por vezes, eles vão ao local, mas estão dentro de uma política genérica do Estado e às vezes, dizem assim, não, é injustiça. A injustiça é global, né? A justiça é global ou a justiça é específica, é de um fato concreto? Ou é de uma política geral? É uma dúvida que fica,
O problema é que quando uma família está em desespero, quando uma situação é preemente e uma resposta é necessária, nós não podemos dizer, não, isso aqui vamos ignorar, vamos nos omitir, e exceto, aqui cabe uma denúncia. Já se omitiu muito a respeito desse tema. Já se omitiu muito, e o Estado, a administração também. Não digo que só seja do Estado da administração, o Estado da administração também. E a questão da judicialização da saúde passa por políticas eficientes e eficazes por parte do Executivo. Não é? Porque não adianta também o Executivo ignorar que há necessidades específicas, né? Não direcionar o orçamento para aquilo que necessariamente precisa ser direcionado, né? Para que as políticas públicas sociais cheguem aos seus destinatários, né? E aí nós não precisamos, acho que nós precisamos mais de hospitais e mais de colégios do que de grandes estádios, né? Isso sem querer fazer uma crítica, né? Mas já fazendo isso, então, aliás, eu acho que isso, se fosse perguntar para o brasileiro comum, não precisa compor nenhum dos poderes da República, a grande maioria vai responder que precisa mais de hospitais e mais de saúde. Então, quando vem uma crítica genérica dizendo que há uma judicialização da saúde, que há uma perspectiva, e o judiciário quer tomar, não. Nós lidamos com a realidade nua e crua, né? Que o processo não é apenas folhas. Nós estamos na audiência, ouvimos os pais, ouvimos as mães, ouvimos o desespero das pessoas e temos que dar uma resposta. Então, é por essas razões que a internação, vamos dizer, esse termo internação talvez não seja um termo melhor para ser usado. Seria uma condução compulsória ao tratamento. Agora, se é internação dentro de um estabelecimento, porque o que fizeram em São Paulo foi isso. O Estado, um belo dia, resolveu agir. Não é isso? Ir lá e estabelecer uma política, um tratamento, entregar um dinheiro à pessoa, que, afinal de contas, é um orçamento que está sendo bem empregado nesse momento, não é isso? De entregar à pessoa um dinheiro para que ela possa trabalhar e dar um resultado. Então é isso. O tratamento obrigatório que o Estado tem que ter. E cumprimento os demais palestrantes. Obrigado. Muito obrigado, doutor João Luiz Fischer. Eu concedo a palavra ao senhor Roberto Scanori para as suas considerações finais. Bom, só para esclarecer, eu não estava fazendo críticas, eu estava só relatando aquilo que o CNJ tem se colocado como posição. Tá? É o Conselho Nacional de Justiça que tem feito isso em relação à judicialização. Né? Eu não tenho, como se diz, eu não sou versado... Mas o CNJ não tem caráter jurisdicional, né? Ele é apenas administrativo. E ele não tem vinculação das suas decisões para impor os juízes as suas decisões. Eu acho que o CNJ... No aspecto jurisdicional, né? Não no aspecto administrativo. Mas ele faz leituras e tem documentos e eles têm impacto, né? Agora, o que eu queria dizer é isso. Estava compartilhando um entendimento do órgão maior da justiça no país. Só isso. O que eu queria colocar a questão específica, né? Para a comissão, na verdade, eu entendo assim, que maior eficácia teria na relação à proteção da família, né? Porque acho que é o centro, que é o fulcro dessa comissão, né? Se fosse pautado, na verdade, a questão das drogas lícitas, particularmente álcool, né? Porque se a gente fosse fazer a mensuração dos danos às famílias que traz o crack e traz o álcool, né? Usando o clima de Copa, o álcool ganha de goleada. Né? E aqui a casa, né? Os senhores devem saber, existem inúmeros projetos de lei que estão enterrados há anos, né? Que não se consegue avançar na regulamentação da propaganda, da venda, do controle, que são as políticas que no mundo inteiro se mostram eficazes, né, no controle e nos efeitos maléficos, né, que o consumo do álcool vem a trazer. Né? Então, essa comissão ganharia muito mais efetividade nos resultados, né, na proteção das famílias, se a gente pudesse avançar um pouco que fosse nesse campo da regulação
tanto da propaganda, da comercialização, na definição de como a sociedade brasileira quer e pode lidar com a questão do álcool. Obrigado. Agradeço ao senhor Roberto Ticanori pelas suas considerações e concedo a palavra ao senhor Leon Garcia para as suas considerações. Queria lembrar, estimulado pelo Dr. João Luiz, de duas situações práticas. Eu, antes de trabalhar aqui em Brasília, trabalhei durante 3 anos na região da Luz, que é conhecida como Cracolândia. E uma das vezes que nós discutimos a internação de um adolescente que vinha de uma história de abrigamentos sucessivos e estava na região, e então discutimos a internação e conseguimos uma vaga para ele, e estávamos todos na equipe muito animados e contentes com isso, e o adolescente vem e nos diz: bom, ótimo, legal, tá bom, eu vou para essa clínica, mas e depois? O que vai acontecer? Né? Então, nós, no entusiasmo ali do momento, esquecemos por um segundo, né, que nós não tínhamos resolvido os problemas da vida daquele adolescente. Por isso que eu acho que as discussões que foram feitas aqui na mesa anterior sobre a adoção são absolutamente fundamentais, né? Todas as discussões que envolvem o apoio às famílias, para que nós não criemos essas carreiras de adolescentes institucionalizados, primeiro em abrigos, depois talvez em clínicas para usuários de drogas, em hospitais psiquiátricos, ou mesmo em comunidades terapêuticas, e que vão passando de instituição em instituição, alguns deles, às vezes, com 5, 6, 7 internações, já com 17, 18 anos, né? Passaram mais tempo da sua adolescência em alguma instituição do que num ambiente que pudesse lhes permitir a construção de cidadania. E a outra ocasião que eu me lembro, que eu recordei, né, de uma experiência prática, foi uma vez visitando um centro de atenção psicossocial para álcool e drogas, né, e perguntei para eles justamente, para a equipe ali, como é que eles respondiam a esses pedidos que também chegam para os juízes das famílias desesperadas, querendo fazer a internação dos seus filhos, netos, etc. E a psicóloga que dirigia o serviço me dizia: olha, isso é muito frequente mesmo. Vêm as mães aqui, nos pedem, por favor, interne meu filho, não aguento mais, não é possível. Bom, o que nós fazemos é, tente trazer seu filho aqui, se você não conseguir, nós vamos agendar um horário e vamos até a sua casa com uma equipe, num horário que a senhora nos diga que ele estará lá, e vamos conversar com a senhora, com ele, e vamos a partir daí tentar iniciar uma possibilidade de tratamento, né? E, segundo o relato dela, isso era suficiente para resolver a grande maioria das situações. Então, de fato, o que nós precisamos é construir políticas públicas, e o Judiciário pode ajudar nisso, né, que permitam oferecer essa possibilidade de cuidado e atenção, né, no país todo, com serviços dessa natureza, que tenham essa relação próxima com a comunidade e possam oferecer esse cuidado às famílias, esse apoio às famílias nos seus momentos de dificuldade. Obrigado. Eu agradeço a participação de todos os convidados sobre o tema da internação compulsória, que muito honraram essa comissão com a sua colaboração. Parabenizo o deputado Ronaldo Fonseca, nosso relator, pela propositura dessa audiência e pelo trabalho que vem conduzindo à frente da relatoria. Está encerrada a presente sessão. Antes, convocando reunião para o dia 10 de junho de 2014, às 14h30, conforme pauta a ser divulgada. Está encerrada a presente reunião.